Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Desenho Técnico 2. A aula de hoje será sobre circulação vertical, cálculo de rampas. Esta aula é da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro e é direcionada aos alunos do curso técnico em Design de Interiores. E eu sou a professora Nayara. Bom, as rampas de acesso, ela tem um papel social nas obras. Elas servem para que os espaços públicos e privados possam ser acessados por todos com facilidade. E a definição de rampa mais fácil de se entender é que ela é um plano inclinado que se utiliza para a circulação de pessoas, cargas e veículos. No entanto, também deve ser previsto um patamar de descanso, como nas escadas. Bom, a NBR 9050 é a norma brasileira, a qual rege as condições de acessibilidade. Ela demonstra a forma correta e dispõe de mecanismos para construções se adaptarem. O objetivo é que um equipamento público ou privado possa ser utilizado por todos sem distinção. Então, a acessibilidade e a inclusão social em construções, sejam elas públicas ou privadas, é um tema recorrente e está bastante em pauta. Entretanto, em muitos casos, tem sido observado que não tem sido feitas e executadas as rampas de forma correta, algumas vezes por omissão do proprietário ou até mesmo por inexperiência dos profissionais. Acontece também, às vezes, o prédio já ser construído e ser um edifício antigo e para reformar não existe um espaço suficiente para colocar a rampa sem precisar adentrar um pouco dentro do estabelecimento e o proprietário acaba desistindo de ter essa rampa já para não perder um pouco do seu espaço, que já é um caso que tem que ser revisto e já existem normas que regulamentam taxas e multas se alguns edifícios não tiver uma acessibilidade adequada. Então, para seguir o estabelecido na norma 9050, é necessário que a construção permita e tenha um acesso universal e que cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, pessoas que possuam algum tipo de deficiência visual ou auditiva, possam ter acesso a esses locais com segurança e sem nenhum tipo de interferência de terceiros, que eles possam ir e vir sem ter necessidade de solicitar ajuda. Então, para projetar ambientes acessíveis, é imprescindível entender as condições físicas das pessoas com deficiências, no caso PCDs, e entender principalmente que cada indivíduo é único e suas limitações variam de acordo com cada deficiência. E, além do mais, é importante que nós, como profissionais da área da construção civil, nos coloquemos no lugar do outro para compreender de fato as suas necessidades e anseios para o local no qual estamos projetando. Então, por exemplo, um cadeirante ele pode ter força física no tronco ou não. Então, ele pode ter uma mobilidade nos braços ou não, e a sua cadeira pode ser motorizada ou não. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a pessoa ela não vai ter força no braço suficiente para vencer uma rampa, ela pode não ter braços com a mobilidade adequada para manusear essa cadeira. E a cadeira dela pode não ser elétrica, né? Não pode ser motorizada. Então, ela vai ter inúmeras dificuldades para vencer algum tipo de rampa. E principalmente se essa rampa não for construída de uma forma adequada. Então, é por isso que a NBR 9050 coloca as condições ideais de inclinação de rampas de acesso e uma condição que não são, na maioria das vezes, obedecidas, né? A gente consegue observar vários, caminhando pelas ruas das nossas cidades, que existem vários estabelecimentos que não possuem rampas de acesso. Assim, é por isso que a NBR 9050 ela coloca condições ideais de inclinação de rampas de acesso
já pensando nas pessoas que realmente precisam dessa facilidade de manuseio, de uso. Só que como pode ser observado na maioria das vezes é que essas regras não são obedecidas em alguns estabelecimentos, às vezes até mesmo em equipamentos públicos, e esse tipo de situação ela dificulta e impossibilita, a maioria das vezes, o acesso de uma pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência, que não tenha um terceiro que possa ajudá-lo a vencer esse tipo de dificuldade. Então, as condições, para a gente entender as condições ideais de rampa de acesso no que diz respeito à construção do desenho, ao projeto do desenho, a gente vai precisar dessa seguinte forma, onde C será o comprimento da projeção horizontal, H será a altura do desnível, o I será a inclinação. Então, é uma forma bastante simples, onde ela nos vai dar o valor da inclinação da rampa em relação entre a altura e o comprimento, sendo que esse cálculo será feito em porcentagem. E no que se refere à largura da rampa, o mínimo admissível é de 1,20 m para novas construções, e se for uma reforma em edifícios antigos, o mínimo é de 90 centímetros. Aqui nós temos um exemplo de uma rampa construída, no caso, foi feito um cálculo que para vencer esse desnível de 16 centímetros, foi preciso 2 metros de comprimento de rampa. Então, o que a gente quer dizer com isso? É que uma rampa de acessibilidade, ela para ser uma solução excelente e definitiva, é preciso ser feito um cálculo para que a partir dele nós possamos saber o comprimento adequado para que uma pessoa possa utilizar de forma segura. Então, isso ele vai valer tanto para pessoas que utilizam cadeiras de rodas, como também para pessoas que possuem mobilidade reduzida, no caso, como idosos, ou pessoas que estejam com a mobilidade reduzida temporariamente, como gestantes. Então, é importante que nós entendamos esse tipo de cálculo. É uma forma bastante simples, acredito que vocês não terão dificuldades. Bom, para fazer o cálculo de rampa adequada de acordo com a norma, ela vai nos trazer algumas tabelas de dimensionamento, e essa que eu estou trazendo para vocês são para construção de rampas novas, né, de construção nova. E ela vai dizer o quê? Que ela vai estipular o máximo de inclinação permitida em cada segmento de rampa de acessibilidade, e nós vamos encontrar a relação altura-comprimento equivalente a cada inclinação. Então, por exemplo, se nós temos aqui 5% de inclinação, ela vai dizer que a altura é 1:20. Se nós temos aqui 6,25% de inclinação, a proporção vai ser a altura de 1:16, tá? E no caso desse aqui de 6:25, o desnível máximo para cada segmento de rampa será 80 metros. No caso de reforma, se não existir solução que atenda integralmente esta tabela de inclinações, a norma permite que se construam rampas com inclinações superiores a 8,33%, que equivale de 1:12, e até 12 por 12,5%, que equivale de 1:8. Certo? Para trazer uma forma mais detalhada para vocês, o que eu acabei de falar. Quando nós temos 5% de inclinação, ela vai variar, ela vai dizer que quando sobe 1 centímetro, o comprimento dessa rampa será de 20 centímetros. Então, está aí a proporção, 1:20. Se a inclinação for 8,33, que é praticamente o que é mais utilizado hoje em dia, principalmente quando é para reforma, a proporção será que a cada 1 centímetro que sobe, o comprimento vai ser 12 centímetros.
Então, percebo que a diferença entre o proporcional é que quando existe uma rampa, quando é construída nova, ela consegue ter um descanso maior, ela consegue ser um pouco mais confortável de quando essa inclinação sobe. Tá? É um exemplo prático do cálculo. Para vencer um desnível de 1,50 m utilizando uma rampa com inclinação de 8,33%, qual o comprimento necessário? Então, para a gente saber o comprimento para vencer esse desnível, a gente vai aplicar naquela formulazinha C igual a H vezes 100 dividido por I. Então, nós substituindo na fórmula, nós teremos 1,50 vezes 100 dividido por 8,33, que será 1,50 vezes 100, que será 150. A gente repete o 8,33, que dará no final 18 metros, tá? Então, percebam que é bastante simples. É só substituir as informações que nós já temos na fórmula e para poder encontrar o comprimento. Se for uma rampa nova, o que a gente vai ter que saber? A altura que vai ser vencida e a inclinação que nós vamos achar mais adequada para esse tipo de rampa. Então, a altura a gente mede na obra. No caso, se for uma reforma, se for uma construção, a gente vê no projeto qual vai ser a altura que vai ser vencida essa rampa, para ser construída essa rampa, e veremos a inclinação dentro da tabela da norma. Então, a construção de rampa não tem dificuldade no que se refere ao cálculo. Provavelmente a dificuldade da rampa está na execução, por isso que quando for feita uma construção que tem uma rampa, é necessário que o profissional esteja dentro da obra para acompanhar, para fazer as medições, para não ter nenhum tipo de dificuldade futuramente com algum tipo de erro que possa acontecer. Então, voltando aqui para o exemplo, para esse desnível de 1,50 m, com essa inclinação de 8,33, o comprimento necessário para vencer será de 18 metros. Então, sabemos então que o comprimento horizontal será de 18 metros. Porém, como sabemos que o desnível máximo, que é a rampa de 8,33% de inclinação pode vencer, é de 80 centímetros, essa informação a gente vê na tabela da norma. Então, nós podemos dividir essa rampa em dois segmentos de 9 metros, cada um vencendo a altura de 75 metros, que no caso será a metade de 1,50. Um exemplo 2. Para vencer um desnível de 80 centímetros, utilizando uma rampa com inclinação de 8,33%, qual o comprimento necessário? Então, é praticamente a mesma coisa, a gente vai mudar só as informações e calcular. Então, nós temos a nossa fórmula, vamos atribuir os valores de 80 metros, que nós já transformamos em metros. Uma coisa importante, se nós vamos saber o comprimento em metros, a gente transforma as unidades todas para metros. Se for em centímetros, a gente transforma as unidades para centímetros, tá? Então, aqui nós temos 80 metros vezes 100 dividido por 8,33, que é a inclinação. Fazendo o cálculo, nós vamos chegar aqui a 80 dividido por 8,33, será de 9,60 metros. Então, está aqui o nosso comprimento para poder vencer esse desnível de 80 centímetros, tá? Então, gente, só para concluir a aula, mais uma vez, perceba como é simples o tipo desse cálculo. Ele é até um pouco mais simples do que o cálculo da escada. Então, por mais que ele seja simples de calcular, sua importância é gigantesca no que se refere à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências. Então, é importante que vocês entendam e aprendam esse tipo de cálculo e, principalmente, entendam a necessidade de um ambiente possuir sua acessibilidade universal. Então, no que se refere também ao cálculo
de rampas em locais já construídos, espero que tenha ficado claro que não é difícil fazer o cálculo. Basta ter uma trena, um medidor de nível para que qualquer pessoa possa obter um indicador da medida para ser feito o cálculo dentro da fórmula que nós já temos aqui disponível. E entendo que a dificuldade não está na medição ou na obtenção da matemática, mas sim na adaptação do projeto às necessidades normativas, uma vez que os recursos como espaço e orçamento são limitados. Então, quando você estiver no projeto de reforma, é importante ter uma conversa, um direcionamento com o seu cliente, para que eles possam entender com clareza a necessidade de possuir rampas nos seus estabelecimentos, principalmente se for estabelecimentos comerciais, para que as pessoas possam ter o seu acesso livre e seguro em qualquer local que elas tenham vontade de transitar, tá? Então, a nossa aula fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Fico disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Então, até a próxima aula e bons estudos!